Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. Olá, pessoal! A gente está aqui hoje com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Maria Emília, que é ginecologista, né? Isso. Eu sou ginecologista e obstetra, e daí eu fiz especialização em algumas áreas dentro da ginecologia. Que uma delas é patologia do trato genital inferior e colposcopia, que é essa parte de HPV e colposcopia. Daí eu fiz outras coisas, que é a uroginecologia, que é de incontinência urinária, cirurgia vaginal e endoscopia ginecológica, que é uma camerazinha que bota dentro do útero a esteroscopia. É muito legal, né? Na verdade, eu tava vendo o seu Instagram, tem muita coisa que eu nem sabia que existia, assim, né, na ginecologia. Porque não são todas as ginecologistas que fazem essa parte, né? Isso, é uma parte mais específica. Mais específica, né? E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, né? Que hoje em dia, a gente ouve muito, né? E eu até estava comentando com você que antigamente eu nem ouvia falar disso, né? Que é o HPV, né? Antigamente, assim, nunca tinha ouvido falar, né? Hoje em dia tem as vacinas para os adolescentes, né? E o que é o HPV? Então, o HPV é uma sigla para o papilomavírus humano. Ele é um vírus, ele é a doença sexualmente transmissível mais prevalente que existe. Os estudos mostram que mais ou menos 13% da população está infectada. E ele é sexualmente transmissível. Então, a pessoa se contamina através da relação sexual, não necessariamente com uma penetração. Pode ser só pelo contato genital-genital, ou genital-oral, ou genital-anal. Ou por transmissão mãe-bebê. Ah, tá. Mas aí tem que ser o parto normal. Pode ser, inclusive, na cesárea, porque o vírus pode estar no líquido amniótico. Mas aí, nesses casos, no bebê, ele não vai dar lesão nas regiões genitais, ele vai dar nas cordas vocais. Entendi. Qual que é a incidência do vírus? Você falou, né? Então, se a gente pegar um estudo de população jovem, um dos maiores estudos feitos no Brasil sobre prevalência e incidência de HPV foi feito de 16 a 25 anos de idade. E nessa faixa etária, 53% dos adolescentes e adultos jovens estavam infectados com o vírus do HPV. Por quê? A pessoa se contamina quando ela começa a ter relação sexual. E na grande maioria das vezes, ela elimina o vírus espontaneamente. Então, por isso que a faixa etária que mais tem são adolescentes e adultos jovens. Porém, ao longo da vida, às vezes a pessoa nem sabe que teve. O organismo eliminou e ele nos preocupa mais quanto mais idade a pessoa tem, porque aí tem uma chance menor desse HPV ser eliminado e uma maior chance dele estar lá mais tempo. E aí, o que nos interessa não é o HPV transitório, que é essa infecção que tem e elimina. É o HPV persistente, aquele que tá e não é eliminado. Mas não dá pra saber, né, quanto tempo que a pessoa tem o HPV? Infelizmente, não. Não tem um exame que nos diz há quanto tempo tá com o vírus. Tem se tá ou não tá. Tá, só se tem ou não tem, né? Isso. Mulheres e homens podem ter, lógico, né? Senão... Mulheres e homens podem ter. Só que a gente acaba dando muito mais importância nas mulheres do que nos homens, porque o câncer de colo de útero é o terceiro mais frequente em mulher. Ele só fica atrás de câncer de mama e câncer de intestino. E ele é causado pelo vírus do HPV. Já o câncer de pênis é um câncer raro. E 50% dos casos de câncer de pênis são relacionados ao HPV. Tem outros fatores de risco, como, por exemplo, má higiene. Já no caso do câncer de colo de útero, 99,9% dos casos é relacionado com o vírus do HPV. Ah, tá. Então, quase 100% é relacionado ao vírus. Mas os homens, geralmente, quem faz o exame para ver se tem a mulher, né? Isso. E aí o homem não faz esse exame? O homem tem como fazer, sim. O exame que a gente faz na mulher, então, tem o exame do preventivo, que é o Papa Nicolau, que é da rotina ginecológica, que serve para identificar lesões causadas pelo vírus. Esse é o mais comum, que a maioria das mulheres fazem. Existe a pesquisa de HPV mesmo, que é uma coleta parecida com a do preventivo, que a gente consegue identificar a presença do vírus. Aí mesmo quando o preventivo está normal, ele já faz essa detecção, que é o exame do PCR, também chamado de genotipagem, ou a captura híbrida. Entre esses dois, o PCR,
que é a mesma coisa que genotipagem, ele é mais sensível que a captura híbrida. Tá. E existe o exame da colposcopia, que é um exame que olha o colo do útero, a vagina, a vulva, a colposcopia e vulvoscopia com uma lente de aumento e identifica lesões. Então, Tá. ele é um exame que está indicado se a pessoa está com preventivo alterado ou se está com uma pesquisa de HPV positiva para identificar essas lesões. No homem, o exame que a gente tem é a peniscopia, que ele seria o correspondente à colposcopia, Tá. só que do pênis. Também é chamado de genitoscopia, porque além de olhar o pênis, vai ter que olhar a bolsa escrotal, o monte pubiano, toda essa região inguinal, para ver se tem alguma lesão. E existe também a pesquisa do HPV, que pode ser feita, a genotipagem ou a captura híbrida. Mas o homem geralmente só faz se tiver lesão, né? Porque a mulher pode fazer, geralmente sim. faz por prevenção mesmo, Isso. né? O homem dificilmente faz de rotina ginecológica, de rotina com urologista. Normalmente faz quando a parceira tá com Aparece alguma alguma coisa, lesão e daí para investigar ou Tá. se surgiu alguma lesão nele. E o vírus do HPV, na verdade, são várias subespécies do vírus? Isso, existem. Então, existem mais de 100 vírus. HPV. Tem lugares que falam 200, enfim. Mas para que infecta a região genital, são em torno de 40. Tá. Porque existem HPV, por exemplo, quando a pessoa tá com uma verruga na mão, isso é um HPV. Mas é um HPV que não dá na região genital. Entendi, uma espécie diferente. Ele não tem tropismo, ele não vive nessa região. O HPV que vive na região genital, ele vive na região genital, anal e oral. Tá. Por quê? Porque nesses 3 locais do corpo, existe uma coisa que se chama zona de transformação, que é uma troca de epitélios, de tecidos. Tá. Que eu vou explicar do colo do útero, que é o que mais interessa. No colo do útero, a gente tem uma parte de dentro do útero, que é do epitélio glandular, que é um epitélio mais delicado, de glândulas, e o epitélio da parte de fora do útero, que é o epitélio escamoso. Tá. O HPV ele fica nessa zona de transformação, onde transforma um epitélio para outro. Tá. Isso acontece no colo do útero, no canal anal e na orofaringe. É por isso que o HPV fica ali. E ali que é o ambiente dele, né? Que é o ambiente Que dele. ele sobrevive, né? Exato. E aí, dentre esses subtipos da região genital, a gente tem os HPVs de baixo risco e os de alto risco. Então, os de baixo risco, eles estão, como já o nome diz, eles são de baixo risco para câncer. Eles estão mais relacionados com as verrugas genitais, que também são chamadas de condilomas, que são lesões altamente contagiosas. Então, quando uma pessoa está com uma verruga, se ela tiver relação, a chance da outra pessoa se contaminar é de 60%, é bem alta. Porém, elas não são câncer e não viram câncer, elas são lesões benignas. E existem os HPVs de alto risco, que é o alto risco para câncer, que são os que podem causar lesões pré-malignas ou malignas. Mas eles podem causar, não quer dizer que eles vão causar, né? Exatamente. Na maioria das vezes, eles não causam. Tá. Porque isso depende de uma relação do infector, que é o HPV, com o hospedeiro, que é a pessoa que tem. Sim. Eu costumo explicar de um jeito mais fácil de entender. É como se a gente tivesse uma corda puxando para um lado e para o outro. De um lado tá o tipo de HPV que a pessoa tem, do outro lado tá a sua imunidade. Tá. Vence quem for mais forte. Então, se a pessoa tiver um HPV de alto risco, mas a imunidade dela for boa e eliminar o vírus, ele não vai dar nenhuma lesão. Tá. Entendeu? E essa eliminação do vírus, varia, o tempo varia de espécie para espécie do HPV? Sim. De todos os HPVs, o mais prevalente e o que tem maior risco é o HPV 16. E ele é o que mais tempo leva para eliminar. Tá. E aí a gente tem outros subtipos, por exemplo, 18, que também é um de alto risco, porém a taxa de eliminação do HPV 18 ele é muito mais rápida. Ah, tá. Então, sim, isso varia dependendo de vários fatores, como a idade da pessoa, a sua imunidade e o subtipo de HPV. Então, tem alguns que dão mais trabalho para eliminar, outros que dão menos trabalho. Os HPVs de baixo risco, normalmente eles são mais rápidos para eliminar do que os HPVs de alto risco. Tá. E, na verdade, depende muito do estilo de vida da pessoa também, né? Porque a imunidade depende da alimentação, né? Depende do exercício físico, né? Sim, com certeza. Então, quanto mais saudável a pessoa tiver, mais chance ela tem de eliminar e mais rápido também, né? Com certeza. E quais são os sintomas? São só as verrugas, os sintomas do HPV? Então, a gente tem os sintomas que a gente chama de sinais clínicos e subclínicos. Tá. Os sinais clínicos é o que qualquer pessoa pode ver, que são as verrugas, os condilomas. Tá. Que eles podem aparecer na região genital, anal,
oral, enfim, mas eles podem aparecer lá no colo do útero, na vagina. Que não consegue ver, né? Exato. Por isso que quando a pessoa tá com uma verruga, ela tem recomendação de fazer um preventivo, fazer uma colposcopia para ver se não tá com lesão lá no colo do útero ou na vagina. Então, as verrugas, também chamadas de condilomas, são os sinais clínicos. E daí existem os sinais subclínicos, que são as lesões pré-câncer. Então, que é o quê? As NICs, as neoplasias intraepiteliais cervicais, que é no caso do colo de útero, ou NIVA, que é na vagina, ou NIV, que é na vulva, que são o quê? É aquela alteração do preventivo. Quando o preventivo vem alterado, e aí a pessoa vai para um exame de colposcopia, que é esse exame que vai fazer a investigação, a gente consegue enxergar essa lesão olhando ela no colposcópio, que é como se fosse um microscópio grande, uma lente de aumento. A gente aplica 2 líquidos, o ácido acético e o Lugol, que serve para destacar essas lesões, e aí a gente enxerga a lesão em biopsia. Então, ela é subclínica por quê? Porque ela não é visível ao olho nu. Se a gente só fosse lá e botasse um espéculo, que é aquele aparelhinho para coletar o preventivo, e olhasse, não ia enxergar nada. Mas quando a gente aplica esses líquidos e olha com a lente de aumento, a gente enxerga. Ver. E a colposcopia, então, ela é realizada, ela é indicada só quando tem o exame preventivo alterado. As principais indicações dela são quando tem preventivo alterado, quando tá com verruga e acompanhamento pós-tratamento. Então, a pessoa já teve uma lesão, tratou, ela vai ficar fazendo um acompanhamento, a gente associa os 2 métodos, o preventivo com a colposcopia e, se tiver disponível, a pesquisa do HPV. A colposcopia consegue ver mais a célula mesmo, né? Isso, ela consegue ver, porque assim, o preventivo ele tem uma limitação. Então, a gente sabe que 30% das mulheres com câncer de colo de útero tem preventivo normal. Por quê? Porque tem a questão da sensibilidade do método. Aqui no Brasil, como que a gente sabe, como que a gente faz o rastreamento da população? Por um protocolo, que é o protocolo do Ministério da Saúde de rastreamento de câncer de colo de útero. E o que o protocolo fala? Recomenda que a mulher faça o preventivo. Regularmente. Em outros países do mundo, desenvolvidos, já se faz o coteste, que se chama, que é associar o preventivo com a pesquisa do HPV. Por quê? Porque a gente sabe que a pesquisa do HPV tem uma sensibilidade maior que o preventivo para identificar mulheres que têm um risco de ter alguma lesão. Então, quando, por exemplo, os convênios todos cobrem, isso faz parte do rol da ANS, a pesquisa do HPV. Então, ele está disponível. Porém, na saúde pública, a gente não tem isso ainda, Então, ele é melhor essa associação. E aí, quando a gente tem uma pesquisa de HPV negativa, a gente sabe que essa mulher, ela poderia ficar até 5 anos sem coletar preventivo. Entendi. Então, quando a gente usa para rastreamento, né? Uma mulher que nunca teve nada, tá fazendo o exame para rastrear se tem. Se vier com uma pesquisa de HPV negativa, daria para passar até 5 anos a próxima coleta, porque o sistema de saúde público até ficaria mais barato, né? Se você pensar, né? E assim, o ideal também talvez seria fazer a colposcopia, né? Isso, pelo menos uma vez, né? Pronto. Aí, tendo alguma coisa alterada, o preventivo ou uma pesquisa de HPV, essa pessoa vai para a colposcopia. O que a gente precisa falar da colposcopia? Então, são objetivos diferentes, né? O preventivo, ele vai fazer rastreamento, a colposcopia, ele vai identificar alguma lesão. A colposcopia, por que ela não é usada de forma geral como rastreamento? Porque ele é um exame que tem muita sensibilidade, mas pouca especificidade. O que é isso? Nem tudo que a gente enxerga alterado na colposcopia realmente é lesão. Então, quando a gente tem um exame alterado, a gente aplica os líquidos, a gente vê uma alteração, muito provavelmente isso é uma lesão e isso precisa ser biopsiado. Onde a gente aplica os líquidos, principalmente o Lugol, que é o que mais nos ajuda. E tá tudo marrom, quando tá marrom tá normal. Quando tá amarelo, quando tá laranja, isso pode ser uma lesão. E aí a gente biopsia. Tem vezes que a gente olha e já sabe, isso aqui com certeza é lesão. Mas, de qualquer forma, a gente precisa do resultado da biópsia para confirmar esse diagnóstico. Tem vezes que a gente fica na dúvida. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa tá com corrimento, com uma candidíase. Isso pode dar uma lesão lá, uma parte amarelada, laranjada. E não necessariamente isso é uma lesão. Mas na colposcopia não vai corar, não vai ficar marrom. Ou a mulher tem um ressecamento vaginal, ela tá na menopausa. Quando a gente aplica o líquido lá, fica tudo amarelo. Por causa do que
tinha que ter feito um preparo antes do exame, tratado esse ressecamento vaginal. Para depois fazer o exame. Para depois fazer o exame, porque senão não tem como saber o que é lesão e o que é ressecamento. Tá. Então, ele tem essa questão da sensibilidade. Sim. Que ele é mais sensível do que específico. Mas ele não consegue saber o que é realmente, né? Isso, às vezes, e a gente precisa disso, porque a gente não... Quando a gente tá ali, a gente tá querendo identificar a lesão, a gente precisa de um exame que seja sensível, ou seja, que não deixe passar nada. Para não acontecer de passar alguma coisa, exatamente. Né? Tá. E o HPV, ele fica quanto tempo ele pode ficar no corpo? Tem estudo, assim, que já... Então, existe uma média, né? A gente fala em 9 a 18 meses, isso é uma média. Então, a média do momento que a pessoa se infecta até quando ela vai eliminar o vírus, em média, são 9 a 18 meses. Tá. Porém, tem pessoas que não conseguem eliminar. Eu atendi uma paciente... essa semana no consultório, que ela já tratou uma lesão grau 2, que é uma lesão chamada de alto grau, HPV 16, isso faz 6 anos. E ela continua, ela não está mais com lesão, mas ela permanece com HPV positivo. Então, assim, a média são isso, vão ter pessoas que não vão conseguir eliminar o vírus. E essas são as pessoas que nos interessam do ponto de vista de risco. Entendi. Então, essas são as pessoas que vão ter que ter um controle mais alerta, né? Exatamente, mais cuidadoso. E vão ter as pessoas, que é a grande maioria, que vai conseguir eliminar. Mas tem relação com o sistema imune ou não? Sim, tem relação com o tipo de HPV, então... Por exemplo, HPV 16, 31, que tem um risco maior e são mais difíceis. E tem relação com a imunidade. Então, várias coisas interferem na questão da imunidade. A alimentação é uma delas, atividade física, controle de níveis de estresse, obesidade, tabagismo. Pessoas que usam corticoide, que tem alguma imunossupressão, HIV positivo. Tudo isso influencia na questão da imunidade. Parceiro que também tem lesão. E quando a mulher, geralmente é a mulher que tem o diagnóstico de HPV, e ela tem o parceiro tem que fazer um tratamento também ou não? Sim, o recomendado é que o parceiro também vá no médico, seja avaliado, porque se ele tiver alguma lesão, ele precisa também fazer o tratamento dessa lesão. Tá. Mas tem cura o HPV ou não? Sim, ele tem cura. Então, eu explico assim de um jeito que fica mais fácil de entender. O HPV, ele é um vírus. Assim que nem o vírus do Covid, que nem o vírus do HIV. Ainda não inventaram um remédio, um antibiótico que mata, né? Diferente das bactérias. Exato. Então, a gente não tem isso pra ele. Só que diferente do HIV, que uma vez que a pessoa tem, ela vai ter pro resto da vida, o HPV não é assim. Na grande maioria das vezes, ela consegue eliminar o vírus. E isso vai depender da imunidade individual de cada um. Por isso que a gente vê, às vezes, casais que um tem e o outro não tem. Por causa disso, porque a imunidade é diferente. Entendi. E até o jeito que o organismo da pessoa lida com o vírus, entendeu? Pode até, não sei, né? Pode até ser meio genético também, né? Não sei se de repente a pessoa, cada um é de um jeito, né? É de um jeito, exatamente. E quais são as complicações? Você já falou, né, do câncer do colo do útero, né? Que acho que é a complicação a pior, né? Assim, isso. Tem alguma outra complicação que pode gerar? Então, assim, o mais comum, então, são essas lesões pré-malignas, que a gente tem grau 1, grau 2 e grau 3, e depois que é o câncer. Então, grau 1 a gente chama de lesão de baixo grau, porque o risco dela evoluir é menos do que 1%. E daí tem as lesões de alto grau, que são as lesões grau 2 e grau 3, que essas são as verdadeiras precursoras do câncer. Então, ele está relacionado tanto com o câncer de colo de útero, quanto o câncer de vagina, quanto o câncer de vulva, que é da parte externa da genitália feminina, quanto o câncer de canal anal, câncer de orofaringe e câncer de pênis. Então, é isso que o HPV pode causar, e as verrugas genitais. Aí verruga, você tem os tratamentos certos para fazer? Isso, ela é uma lesão benigna. Então, assim, de todas as lesões, se a gente for ver, assim, entre lesões pré-malignas e verrugas, as verrugas, elas são muito mais contagiosas. Ou seja, a chance de se contaminar com HPV quando alguém tem uma relação com alguém que tem uma verruga é maior do que quando a pessoa tá com uma lesão subclínica. Ou se a pessoa só tá com o vírus, entendeu? Entendi. Então, se a gente fosse colocar por ordem, a chance de se contaminar é maior quando tá com as verrugas, depois quando tá com a lesão subclínica, que seria as NICs, NIVAs, NIVs, e depois quando a pessoa já não tem mais lesão, mas tem ainda o vírus. E aí, como que é o tratamento? O tratamento começa, a gente não tem um tratamento pro vírus, a gente tem um tratamento pra lesão. Então,
Por exemplo, os condilomas, as verrugas. Existem diversos tratamentos com eficácias diferentes entre eles, tá? O que mais se faz, que é o que mais funciona, é associar agente imunológico, que é o imiquimod, que faz o sistema imunológico da pessoa combater o vírus. É como se ele fosse lá e colocasse um ponto de alerta na verruga, em cima do condiloma. Ó, anticorpos, vamos acordar que aqui tem um invasor, tá. e vai lá e combate. É uma e ajuda. substância que você põe? Isso, é uma pomadinha que a pessoa passa Tá. e laser. Tá. Então, isso é o que a gente mais faz. A gente associa o tratamento de imiquimod com laser, porque a taxa de eficácia do laser para condiloma é de 92,3%, é muito alta. Tá. Enquanto outros tratamentos, como, por exemplo, a aplicação de ácido, que é um ATA, ele gira em torno de 40% a 60%. Mas o laser é mais recente? Na verdade, faz muitos anos que ele existe, porém ele é menos conhecido no Brasil. Né? Tá. Então, talvez o acesso também às vezes não é tão fácil. Entendi. Então, mas ele tem essa vantagem que numa sessão única a gente consegue resolver todas as lesões e a gente associa com o imiquimod para estimular a imunidade da pessoa. Já outras opções de tratamento. Tem ATA, tem podofilina. Quais que são os problemas? A eficácia, que é menor, e a gente não tem como prever como é que vai ser a resposta da paciente. Quantas sessões ela vai precisar. Então, tem pessoas que fazem algumas sessões e resolvem com ácido. Tem outras pessoas que fazem inúmeras sessões, 10, 20, não respondem ao tratamento. Então, por isso que a gente tem tratamentos mais eficazes. Isso no caso da verruga. Já no caso das lesões subclínicas, as NICs, então... Que são dentro, no colo do útero, Isso, né? no colo do útero. Então, tem tanto as NICs quanto as NIVAs, quanto as NIVs. A mais comum são as lesões de colo, que são as NICs, que se chama, que é neoplasia intraepitelial cervical. As lesões grau 1, elas podem ser... Primeiro vai depender se ela é uma lesão que a gente enxerga por completo na colposcopia ou não. Só uma coisa, na lesão grau 1, é uma lesão... o grau... quanto mais ela pode virar um câncer, é isso? Tipo, o grau 2 é mais fácil dela virar. Isso, exato. Então, o grau 1 o risco dela é menor. De ela evoluir, ela pode, inclusive, regredir sozinha. Então, no caso do NIC1, 47% a 57% das vezes ela regride sozinha. 30% das vezes ela permanece igual, ela não evolui, nenhum regride. 12% das vezes ela evolui para uma lesão mais grave, com NIC3, e menos de 1% das vezes ela evolui para câncer. Então, quando a gente tem uma lesão grau 1, a gente pode acompanhar com Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses por 2 anos. Se em 2 anos essa lesão não some, tá indicado o tratamento. Ou a gente pode tratar. Muitas mulheres não se sentem confortáveis em ficar acompanhando uma lesão por 2 anos, sabendo que ela pode é muito ansiogênico. Né? Ela pode evoluir, não tem como prever. Pode ser que ela suma, como pode ser que ela permaneça, como pode ser que ela evolua. Então, a gente tem a opção de tratar essa lesão. Aí a gente faz laser para destruir essa lesão. E aí vem sempre aquela pergunta: cauterização é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Cauterização é a gente aplicar um ATA, um líquido, lá no colo do útero, né? ou fazer uma eletrocauterização. É muito superficial. A gente atinge apenas 2 milímetros de profundidade. E essa é a diferença dele pro laser. O laser a gente vai vaporizar essa lesão. A gente chega até 7 milímetros de profundidade. Então a gente transforma a lesão em vapor. A gente destrói. Tem mais eficiência. Tem mais eficácia, porque a gente destrói a lesão e a gente retira o tecido vaporizado e enxerga que saiu, entendeu? Entendi. Porque o outro pode verificar alguma coisa, o outro célula. A gente não consegue ter essa avaliação do colo. Então, é isso. Aí, se a gente já tem uma lesão grau 2 ou grau 3, a indicação clássica é cirurgia. A gente faz uma cirurgia, que é a cirurgia de CAF. O nome correto é EZT, que é exérese de zona de transformação anormal. Mas a maioria das pessoas nunca ouviram falar disso. O mais comum é falar em CAF, que é a cirurgia de alta frequência. Que é o quê? É uma cirurgia que vai tirar um pedacinho do colo do útero que está com a lesão. Esse é o tratamento clássico. E, às vezes, pessoas jovens, por exemplo, mulheres com menos de 25 anos, com uma lesão grau 2 ou grau 3, a gente pode fazer laser, que é um tratamento destrutivo, em vez de fazer um tratamento excisional, que é a cirurgia. É uma cirurgia mesmo? É uma cirurgia. Toma anestesia, tudo. Sim, tem locais que fazem no consultório. Principalmente, assim, no SUS ou locais de difícil acesso. Que nem, eu tenho uma colega que veio fazer
treinamento aqui comigo com laser, ela mora no Acre. Nossa. Na cidade que ela mora não tem nem hospital. Nossa. Então, eles fazem isso no consultório. É. Mas aqui, de forma geral, a maioria dos locais acaba fazendo no hospital, porque é mais confortável para o paciente, tem risco de ter um sangramento aumentado Sim. na cirurgia, precisar dar um ponto, e daí no consultório fica mais complicado. O pós também é melhor, né, pra ela, Exato. Né? HPV assintomático, né, que é quando a pessoa só tem o vírus. Não tem um tratamento específico, ou tem? Pro HPV assintomático, então a pessoa não tem lesão nenhuma. Ela só tem a presença do vírus. O que a gente recomenda? Vacinar. Porque a vacina ajuda... sistema imune. Exato. Ela diminui a chance da pessoa ter uma lesão. Tá? Então, vacinar é uma coisa que ajuda. E a gente tem algumas outras coisas que podem ser associadas. As coisas básicas que tem que ser falado, que é alimentação, sono regular, controle de níveis de estresse. Isso é uma coisa que tem estudos que mostram que ansiedade, depressão, estresse afeta o funcionamento dos linfócitos, que são as células que tem que... Né? Combater, né? É o que eu falo assim, é os faxineiros, os que tem que... Ele varreu o HPV do corpo. Então, assim, isso tem estudo que mostra que o estresse, enfim, ansiedade e depressão, afeta o funcionamento desses linfócitos e isso aumenta a chance da pessoa ficar com HPV persistente. Tirar anticoncepcional e trocar por um DIU. Isso é uma coisa, porque 10 anos de uso de anticoncepcional aumenta em 124% o risco de câncer de colo de útero. Então, Mas por HPV? Pelo estrogênio, por causa do hormônio do anticoncepcional. Sim, do estrogênio, mas assim, tem relação com o HPV também. Isso, exato. Ele tem uma chance maior dessa pessoa ficar com esse HPV persistente. Entendi. Então, por isso que ele é considerado um fator de risco para câncer de colo de útero. Mas, então, reposição hormonal tem relação também ou não? A reposição a gente tem mais estudo direto com anticoncepcional. E aí, o DIU tem esses estudos que mostram que ele aumenta a taxa de eliminação do vírus por aumentar a quantidade de células de defesa no colo do útero. Ele funciona como um corpo estranho. Entendi. E aí, por ser um corpo estranho, o corpo fica mais ativo ali. Ali, né? Isso. E aí... E por isso ajuda. Então, são coisas simples que podem ser feitas. Tem estudo, assim, que aí são estudos menores que feitos com suplementação com zinco, por exemplo. Saiu um estudo ano passado que com altas doses de zinco aumentou a taxa de eliminação do vírus do HPV. Também é um recurso que pode ser utilizado. Com 220 miligramas de 12 em 12 horas por 90 dias, é uma dose bem alta. Normalmente a gente recomenda que use depois da refeição, depois do almoço, depois da janta. Faz um desconforto gástrico, Isso, né? Associa algum pantoprazol, enfim, alguma coisa, um protetor gástrico para usar de manhã em jejum. Isso pode ser utilizado. E agora tem vindo outras coisas. Imunoestimulante para HPV, que também, nesse sentido de estimular o sistema imune inato da pessoa. E na verdade, você está falando uma coisa que é bom para tudo, né? Se você for pensar. Porque, assim, a base da saúde, o que é? É uma alimentação saudável, é um sono bom, reparador, né? É controle do estresse, né? E atividade física. Então, se você tiver isso, com certeza você vai ter uma vida mais saudável, livre de doenças, né? Até de outros tipos de vírus, né? Então, assim, é uma coisa que lógico que quem está com HPV vai ficar mais alerta, né? Porque eu acho que é um sinal, né? Quando você vai dar o diagnóstico para uma pessoa que tem HPV, geralmente elas ficam assustadas, assim? Muito. Que tem o vírus e não sabia, né? Sim, tem algumas pessoas que já, às vezes nunca ouviram falar, tem algumas que já conhecem e tal, mas é uma reação comum, assim, das pessoas ficarem muito preocupadas, principalmente quando aparece alguma lesão, aí piorou. E às vezes isso muda o relacionamento com o parceiro, ou questão da relação sexual e tudo mais. Mas assim, o que eu falo sempre, a gente pode enxergar sempre o copo meio cheio, o copo meio vazio. O câncer de colo de útero é um câncer que tem rastreamento. Como seria bom se todos os cânceres que a gente tem fosse tão fácil identificar essas lesões precursoras e tratar essas lesões precursoras, como é no caso do colo do útero, né? Então, assim, tem essa questão da prevalência, que é muito alta, porém o tratamento, ele é acessível, é relativamente simples, assim, de ser feito. E dá pra vocês fazer o diagnóstico, assim, rápido, né? Exato. Se a pessoa for ao médico, né, e fazer os exames, né? Isso.
E quanto tempo leva, por exemplo, para uma lesão, grau 1 ou grau 2, se transformar num câncer? Porque a pessoa às vezes tem a lesão, não vai no médico, fica anos sem ir, né? Quanto tempo que, mais ou menos? Olha, esses estudos são um pouco complicados para fazer por questão de ética, Sim. mas um dos maiores estudos que tem nesse sentido é em torno de 4 a 5 anos. Tá. Do momento que a pessoa se infecta até o momento de desenvolver a lesão, de uma lesão grau 1. Então, assim, tem um vídeo até que eu fiz que é no meu canal do YouTube, que é justamente isso, sobre a história natural do câncer de colo de útero. Quanto tempo leva para evoluir. Então, o que se sabe? Que uma lesão grau 3, ela fica 10 anos no estágio grau 3 antes de virar um câncer. Então, é mais ou menos isso, uns 4 anos para lesões grau 1 e grau 2, e depois mais ficam uns 10 anos na lesão NIC3. Então, se fala que o câncer de colo de útero é um câncer insidioso, ele leva em torno de 20 anos, 18, 20 anos, para se desenvolver. Tá? E assim, mas por que são estudos complicados? Porque a gente não tem como fazer um diagnóstico de uma pessoa. Você tá com NIC3, vamos te esperar, vamos te acompanhar para ver quanto tempo leva para evoluir para câncer. Então, tem estudos feitos sobre isso, populacionais, mas são poucos por uma questão de ética. Sim, porque tem que tratar o... exato. Né? Eu ouvi falar da vacina faz um tempo, mas assim, não faz muito tempo, né? Ela faz tempo que existe já essa vacina? Faz tempo que existe e tinha quadrivalente. No começo tinha uma vacina que era bivalente, que já não está mais disponível no mercado. Que era só 2... Que era para o 16 e para o 18. Os mais importantes. Aí depois veio a vacina quadrivalente para o 6 e o 11, que são os 2 subtipos das verrugas, mais o 16 e o 18. E agora, esse ano, chegou no Brasil a nonavalente, que ela cobre esses 4 subtipos, mais 5 subtipos de alto risco. E pegou, inclusive, o 31, que antes se fala muito 16 e 18, mas o risco do HPV 31 é maior do que o risco do HPV 18, por exemplo. E até então não tinha vacina, e daí agora tem. Então, ela é mais... O que aconteceu? Com essa vacina nova, aumentou a cobertura vacinal de 70% para 90% dos casos de câncer de colo de útero. Que a eficácia da vacina é medida em mulheres que nunca tiveram relação sexual. Então, crianças, então adolescentes vacinadas com a vacina quadrivalente, se reduziu em 70% o risco de câncer de colo de útero. Então ela é bem efetiva, né? Com a nonavalente se reduziu em 90% o risco de câncer de colo de útero. Tá? Então o objetivo principal da vacina são para pessoas que nunca tiveram relação sexual. Por que a gente indica para quem já teve lesão? Porque a gente indica pós-tratamento. A gente trata uma lesão e indica para tomar. Porque a gente sabe que diminui recidiva, diminui a chance de ter lesão. Mas diminui a chance de você ter outro tipo também. Porque tem mais tipos nessa vacina. Essa agora tem mais tipos. O que tem um estudo que foi feito com mulheres que fizeram a cirurgia do CAF e vacinaram. Um grupo vacinou e outro grupo não vacinou, uma semana depois. E o grupo que não vacinou teve 280% mais lesão do que o grupo que vacinou. Então, 2,8 vezes. Então, a gente sabe que funciona para diminuir recidiva, inclusive das verrugas também. Então, assim, todo mundo deveria tomar. É uma vacina que todo mundo deveria tomar. Todo mundo pode tomar. E que idade, mais ou menos, que toma o adolescente? É a partir dos 9 anos. A partir dos 9 já pode tomar? Já pode tomar. E essa vacina, ela tem no sistema público? Tem no sistema público a quadrivalente. Ainda não tem a nonavalente. Por enquanto, só tem a nonavalente no sistema privado. Mas pode acontecer que nem aqui nos Estados Unidos, por exemplo, só tem a nonavalente. Então, é uma tendência que, com o tempo, a quadrivalente saia do mercado fique só a nonavalente. É muito interessante, assim, né? Porque, assim, você vê que é um negócio que é uma doença, o câncer de colo de útero, que tem como você diagnosticar, você tratar e você prevenir também, né? Então, assim, hoje em dia, não tem por que mais ser um câncer com tanta gente, né? Exato. Eu acho que a tendência agora é melhorar isso, né? E uma coisa que eu não falei, que tanto o tabagismo ativo quanto passivo interessa. Então, tem estudo que é feito que o parceiro fuma e a parceira não. E tem mais chance dessa mulher ter HPV persistente.
Quando o parceiro fuma? É. Nossa. Então, tanto o tabagismo ativo quanto passivo é um fator de risco para câncer de colo de útero. E até para a família, né? Isso, pros filhos, né? Para lesões. Claro, se não tiver o vírus, a pessoa pode usar quanto anticoncepcional ela quiser, fumar, entendi, não sei o quê. Não, mas agora, como o vírus é muito comum, né? Porque como é que a gente explica que duas pessoas da mesma idade, com o mesmo vírus, uma tem lesão e outra não tem? Então, tem outros fatores que influenciam. E daí, o que a gente sabe são isso. São os fatores externos, isso, né? Anticoncepcional, o cigarro, obesidade, níveis de estresse, né? E tudo mais, entendeu? Então, assim, na verdade, tudo gira nessa vida mais saudável mesmo, né? E controle do estresse, sono. Então, tudo que a gente sempre fala aqui no podcast, alimentação. Né? Alimentação correta, saudável, menos industrializado, mais alimentos in natura, né? Que tem vitaminas, tem minerais, né? Você falou do zinco, então tem alimentos que tem zinco. Então, assim, ontem veio um proctologista aqui falando do intestino, né? E de prisão de ventre. Então, tudo gira em torno da vida saudável, né? Verdade. Meio que as pessoas se conscientizarem que esse é o melhor caminho para prevenção de doenças e para ter um envelhecimento mais saudável, né? Sim. Que gente mais velha pode ter também ou se é mais difícil? Sim, atualmente se fala, na verdade, nas pessoas, quanto maior a faixa etária, pior, né? Tá. Mas assim, o sistema imune, né? Quanto à contaminação, agora se fala em dois picos, né? Então tem o pico que é lá quando inicia a vida sexual, e depois um pico ali depois dos 40 anos, que é quando às vezes a pessoa se divorciou e está num novo relacionamento. Então, quanto à contaminação, a gente já se sabe que tem isso. Tá. E quanto a ter o HPV positivo, me preocupa mais um HPV positivo numa mulher de 50 anos do que numa menina de 20. Tá. Por quê? Porque o sistema imune é diferente. Eu não sei há quanto tempo tá ali esse HPV. Pode ser que ele esteja há muito tempo. E o HPV persistente é o que me interessa. Por quê? Porque, para tu ter uma noção, uma mulher com HPV 16 persistente por 9 anos tem 75% de chance de ter uma lesão de alto grau ou mais. O que é lesão de alto grau? É um NIC2, um NIC3 ou um câncer. Então, o que nos interessa é a persistência. Então, sim. O risco é maior. Então, quando a gente vê curvas de incidência, prevalência do vírus e lesão, a gente vê que no começo da vida é muito alta essa incidência, tanto que eu falei ali em 16 a 25 anos em torno de 53%, porém o número de lesões de câncer é muito baixo. Daí, conforme vai passando o tempo, essa incidência, essa prevalência vai diminuindo e vai aumentando o número de lesões e de câncer, né? Porque ele é um insidioso, ou seja, se fala em torno de 18, 20 anos, leva muito tempo para evoluir. Bom, então, o que você fala, assim, para as pessoas se prevenirem mesmo, né, do HPV? Tem gente que... acho que tem muita gente que nunca fez um exame para ver se tem o HPV, né? Quais são... o que a gente deve fazer para prevenir, né, a doença? Certo. Então, a prevenção começa com a vacina ajuda muito. O uso do preservativo, que por mais que ele não seja 100%, porque o HPV passa pelo contato, e principalmente o preservativo masculino, ele vai ter área que não cobre do genital, como um tipo pubiano, a gente sabe que diminui a chance de transmissão. E quanto ao rastreamento, mulheres, então, a partir dos 30 anos, principalmente, têm indicação de fazer pesquisa de HPV. Tá? E pelo protocolo do Ministério da Saúde, a partir dos 25 anos, a mulher tem que fazer o preventivo, né? A pesquisa da HPV, ela é especialmente importante depois dos 30. Por quê? Porque antes dos 30 a chance de ter é maior, porém a chance de ter uma lesão é menor. Aí, passou dos 30, a chance de dar positivo já diminui, né? Mas a chance de ter uma lesão aumenta. É maior, Então, e também, né, uma rotina mais saudável, né? Sim, sem dúvida. Isso vai ajudar a pessoa de uma forma geral. Sim, E controle de níveis de estresse, alimentação, e a gente sabe que isso também vai criar mais condições dela eliminar o vírus se ela tiver, né? Com certeza, com certeza. E também para ela não ficar desesperada se ela tiver, né? Isso. Não, é porque ele é muito prevalente, mas, que nem eu falei,
a maioria das vezes, se a pessoa tiver lesão, é uma lesão que vai ser tratada e ela não vai morrer disso. Ela vai morrer de outra coisa, que é o que eu falo. Fica tranquila que disso não vai morrer. Vai morrer de outra coisa. Porque isso tem tratamento, isso tem... assim, não é uma coisa que evolui do dia pra noite. Então, demora, a gente consegue fazer um tratamento, consegue fazer um acompanhamento e a pessoa ficar bem. É importante a pessoa ir ao médico, fazer colher o preventivo, né? Fazer, as pessoas, elas vivem num mundo, assim, de uma coisa, trabalha, faz um monte de coisa, esquece, né? Às vezes de colher preventivo, às vezes eu já tive paciente assim, mas eu fiz a vacina. A vacina não te impede, ela diminui a chance de tu ter. Porém, não impede que tu tenha, principalmente, que a maioria, agora que chegou a nonavalente, mas até então era quadrivalente. Tem vários outros subtipos que não estão na vacina. E antigamente se falava em imunidade cruzada, hoje se sabe que não é bem assim, ela é para aqueles subtipos e pronto. Específicos, então, o fato dela ter vacinado não isenta ela de fazer rastreamento. Porque ela está suscetível a outros subtipos, né? Exatamente. Tá bom. Muito legal. Obrigada, viu? Obrigada por você ter vindo aqui. Foi bem esclarecedor, assim, porque eu acho que é um assunto que é muito interessante, muito importante e que as pessoas às vezes não sabem, né? Muita gente acho que nem presta atenção, assim. Acho que o HPV, a adolescente toma vacina e pronto, né? Então, muito obrigada, viu, pela sua colaboração aqui com a gente. Gente, a gente vai encerrar aqui mais um podcast Nutri Sem Filtro.